Olá, eu sou a professora Gessilda Esteves e esse é o seu aulão de contabilidade geral, preparando você para a V2. Nós vamos retomar aqui os principais temas que você viu neste período. O tema 11 começou com operação de mercadorias, então ele vai te mencionar a questão da conta custo das mercadorias vendidas. Essa conta é fundamental quando você trabalha com as questões relacionadas à operações com mercadorias. Por quê? Quando a gente está trabalhando com a venda de mercadorias, esquece aquela coisa que você vai baixar direto o estoque, a mercadoria. Se você aprendeu isso algum dia, deleta. Baixa de mercadorias, baixa de estoque para revenda, só é feito mediante o uso da conta CMV. A conta custo das mercadorias vendidas, o CMV, é uma conta fundamental e importante para que você utilize no processo de evidenciação das operações de vendas, de compras de mercadorias e de vendas, ela vai estruturar. Lembrando que o custo das mercadorias vendidas ele é determinado pelo estoque inicial mais compras menos o estoque final, e ela é uma conta importante para você poder trabalhar lá com o movimento de mercadorias. No tema 12, você viu os fatos, os fatores que alteram compras. Que fatores são esses? Devolução de compras, você comprou alguma coisa que não foi legal. Devolução de compras, abatimento sobre compras. Também tem fatores que alteram para mais, como frete sobre compras, seguros sobre compras. São elementos que vão alterar lá o valor das compras, os descontos incondicionais, Existe aqui vale a diferenciação entre desconto condicional e desconto incondicional. Desconto incondicional é tudo aquilo que é feito no ato da compra ou da venda. No ato. Eu acabei de comprar o item, a pessoa me deu 10% de desconto, independente se eu vou pagar à vista ou a prazo, desconto incondicional. E o desconto condicional? Eu comprei a prazo, mas se eu realizar o pagamento antecipadamente, eu tenho desconto. Então, tem um se. Se acontecer tal coisa, se acontecer não sei o que, eu tenho, então, o desconto condicional. O desconto incondicional é aquele desconto que é dado, concedido ou obtido no ato da transação. No caso das compras, o desconto incondicional é um desconto obtido, que representa o quê? Uma espécie de receita que representa um ganho para você. Nós falamos também, desses fatos que alteram o valor das compras, como, por exemplo, seguros e fretes sobre compras. Se esses seguros e esses fretes sobre compras forem pagos pelo comprador, ele é embutido no valor dos estoques, ele é embutido no valor das mercadorias para efeito de registro. Os abatimentos, eles seguem a mesma lógica, de desconto incondicional. Então, vimos lá os fatos que alteram as compras. E os fatos que alteram as vendas? Vai na mesma lógica. Abatimentos, descontos incondicionais, devoluções, cancelamentos de vendas, são todos fatores que alteram os valores de venda. Esses elementos eles são importantes você relembrar, por quê? Os cancelamentos e devoluções. Eu posso cancelar uma venda toda, do mesmo jeito que eu falei antes, que eu poderia cancelar uma compra toda, eu posso cancelar uma venda toda, eu posso cancelar uma parte dessa venda, cancelar foi hoje, cancelar uma parte dessa venda. E aí eu tenho lá as transações contábeis que vão evidenciar estes cancelamentos. Eu posso ter os abatimentos sobre vendas, os descontos incondicionais sobre venda, que seguem a mesma lógica dos descontos incondicionais sobre compra, só que, enquanto os descontos incondicionais sobre compras são descontos obtidos para quem comprou, os descontos incondicionais sobre venda,
eu é que estou vendendo, são descontos concedidos. Para mim, esses valores representam despesas, eles não são valores que são incorporados, né, às vendas, muito pelo contrário, eles são despesas que vão ser evidenciadas depois como deduções. Outro fator também que pode alterar a venda, né, mas que não afeta o valor de venda diretamente, eu falei dos seguros e fretes pagos sobre compras. No caso das compras, fretes e seguros pagos, eles incorporam o valor da mercadoria. No caso de fretes e seguros pagos pelo vendedor, eles não incorporam, eles simplesmente são evidenciados como despesas. O tema 14, né, critérios de avaliação de estoques, é aquele tema denso. Eu acho que da disciplina é um dos temas mais densos. Por quê? Porque você vai aprender a fazer inventário, você vai aprender a apurar custo das mercadorias vendidas e você principalmente vai perceber que essa apuração de inventário, de estoque, ela se dá por pelo menos 3 metodologias. Existe uma quarta, mas que a gente não usa muito. Ela se dá pelo método PEPS, ela se dá pelo método UEPS e ela se dá pelo método da média ponderada. A apuração do método de estoque pelo método PEPS, o que essa sigla PEPS quer dizer? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Ou seja, o estoque que entrou primeiro, que foi adquirido primeiro, que foi comprado primeiro, é o primeiro estoque a sair. O método PEPS é um dos métodos permitidos pelo nosso fisco, embora para a empresa não seja um método muito legal, principalmente num país de cultura, num país de cultura inflacionária. Para a empresa esse método é um método bom porque se eu tiver num processo de apuração de lucro real, onde a tributação é feita, né, levando em consideração toda a estrutura de receita e despesa da organização, se eu apuro o estoque pelo método PEPS, o meu CMV dá um valor maior e dando um valor maior o meu resultado é menor, logo eu pago menos tributo. O método EPS, que não é permitido no Brasil, você estuda, mas não é permitido aqui. O método EPS ele só é permitido em países onde a apuração, né, a lógica tributária sobre renda, né, sobre o volume sobre receita, né, sobre o volume de recursos auferidos pela organização, ele se dá pelo bruto. Nesses países onde o método de tributário se dá pelo bruto, o método EPS pode ser utilizado porque o método EPS é só a forma como a empresa estabelece a sua apuração de estoques. O que esse método diz? Último a entrar, primeiro a sair. Então eu vou dar baixa, né, eu vou me livrar, contabilmente falando, dos valores relacionados às últimas compras, né? E à medida que esses bens forem sendo vendidos, eu vou abatendo, começando das últimas compras para as primeiras. O último método é o método da média ponderada móvel. O que ele faz? Ele, a cada nova compra, ele vai estabelecendo um novo valor do estoque. Lá você está fazendo um inventário, né? Você está trabalhando lá com aquela ficha de inventário, onde tem o saldo, tem as saídas, né? O movimento, saldo final. A média ponderada móvel, o que ela vai dizer? A cada nova entrada de mercadorias, né? A cada nova entrada de bens para revenda, o valor médio do bem muda. Enquanto os outros métodos trabalham com os valores unitários estabelecidos no momento da compra, o método, né, de média ponderada, ele trabalha com a média desses valores. O tema 15, ele também, de uma certa forma, está interligado com o tema 14, né, que fala sobre apuração de estoque. O tema 15 ele vai tratar do resultado da conta mercadoria, o RCM. O que é o RCM? O RCM nada mais é do que as receitas de vendas menos, né, as receitas de vendas líquidas, né, já excluídas, né, depuradas de todas as suas deduções sobre venda, menos o custo das mercadorias vendidas. Lembrando, só para fazer um parênteses aqui, que a gente não falou sobre isso nesse vídeo,
mas vale relembrar o que são deduções sobre a receita bruta ou a receita de venda de mercadorias ou serviços. Os tributos sobre vendas de mercadorias ou serviços, como o ISS, ICMS, né, as devoluções, né, de vendas, os cancelamentos de vendas ou serviços, né, são elementos clássicos que reduzem o valor das vendas, né? Então, isso vale a pena a gente relembrar. E o resultado com mercadorias são as vendas líquidas, né? As vendas já depuradas das suas deduções exclusivas sobre vendas, menos o custo das mercadorias vendidas. No tema 16, a gente relembrou, né, avançamos um pouquinho mais em lançamentos, né, fórmulas, lançamentos de primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula, quarta fórmula. O que é isso? Né? Mostramos lançamento com uma conta débito, uma conta crédito, duas a débito, uma a crédito, duas a crédito, duas ou mais a crédito, né? Uma a débito, várias a débito, várias a crédito. Então, avançamos um pouquinho mais nos lançamentos contábeis, né? A partir do tema 17, a gente começa a explorar mais demonstrações financeiras. No tema 17, a gente explora o balanço patrimonial, lembrando que o balanço patrimonial ele é dividido em ativo e passivo. Esse ativo é subdividido em ativo circulante e não circulante. Do lado do passivo, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. E do lado do ativo circulante, disponibilidades, estoques, direitos a receber, ativo não circulante, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. No tema 18, a gente explorou a demonstração dos resultados do exercício, cujo objetivo é literalmente apurar o resultado, ou seja, eu vou ter lá o confronto entre receitas e despesas. Esse confronto, ele primeiro trabalha lá com o resultado bruto. Na verdade, a rigor, né, eu tenho as receitas, as suas deduções, receita líquida, custo das mercadorias vendidas ou equivalente, resultado operacional bruto ou resultado bruto, outras receitas, outras despesas, resultado antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, depois resultado do exercício, participações, né, participações de empregados, participações de empregadores, né, enfim, todas as participações de qualquer natureza que a gente tenha, debêntures, bons de subscrição, partes relacionadas, participações, eu tenho o lucro a distribuir, que aí eu vou utilizar lá reserva legal, outras reservas que o Estatuto Social tenha definido, né, que a 6.404 permite que o Estatuto tenha incorporado ou a Assembleia Geral daquela organização tenha incorporado, dividendos, né, e aí distribuímos todo o resultado. O tema 19, você começa, né, a compreender o que são as demonstrações das mutações do patrimônio líquido. Qual é o objetivo dessa demonstração? Literalmente mostrar as mutações do patrimônio líquido. Que mutações são essas? Capital social, reservas de qualquer ordem, ajuste patrimonial, prejuízo acumulado, se for o caso. Enfim, as mutações patrimoniais, o demonstrativo das mutações patrimoniais, ele vai mostrar num determinado período como é que o patrimônio líquido se comportou. Se o capital social aumentou, diminuiu, se eu tive aumento ou diminuição de capital integralizado, ação e tesouraria, para onde que isso foi, as reservas, como que elas aumentaram, como que elas diminuíram, como é que se deu a distribuição do lucro do exercício, né? Se eu tive prejuízo, se eu tive ajustes patrimoniais registrados naquele período, né? Se houve aumento, se houve diminuição, enfim. E no seu saldo inicial, ele começa com o saldo, né, do patrimônio líquido do período anterior, mais o movimento deste período, que vai ser igual ao saldo final do patrimônio líquido evidenciado lá no balanço patrimonial,
né, depois de mapeadas todas as mutações, todas as variações, né, tudo aquilo, todos os movimentos que aconteceram com as contas do PL. E para finalizar o nosso conteúdo, você também começa a ter a introdução sobre a demonstração do fluxo de caixa. Já sabemos que a demonstração do fluxo de caixa, qual é a finalidade dela? Mostrar o caixa gerado no período. Essa é a finalidade dela. Mostrar quanto de dinheiro, né, caixa e equivalente de caixa, quanto que de caixa foi gerado no período. Esse caixa ele é gerado de 3 formas, né? Ele é o caixa operacional, que tem a ver com as atividades operacionais da organização, principalmente aquelas relacionadas às atividades do dia a dia, né? Um caixa gerado sobre a questão das transações de financiamentos, que tem a ver com os empréstimos, né? Então, quanto que entrou, quanto que saiu, se houve pagamento de empréstimos, por exemplo, que tem a ver com o caixa gerado com financiamento, e os caixas gerados com investimentos, que tem a ver com as aquisições e baixas de bens ocorridos no período. Com isso, a gente encerra, né, a nossa revisão ou o nosso aulão, vamos colocar assim, voltado para a V2. Te lembrando, isso aqui foi só uma lembrança de tudo aquilo que você viu ao longo do período. É importante que você consulte o seu material, a sua apostila, as suas atividades, né, as suas revisões, os seus exercícios, enfim. É muito importante que você consulte o seu material. Essa aula é mais uma aula motivacional para te lembrar tudo aquilo que você viu e para te situar no conteúdo da sua AV2. Mas é importante que você cheque o material, faça os exercícios, né? Perturbe o seu professor, tutor, aquele que está te acompanhando no dia a dia das atividades. Enfim, e no mais, espero vê-los em outras disciplinas. Um beijo, tchau, tchau!